Bem, I want to stay at home, 'cause I'm alone. I'm gonna hello. I want to stay at home, 'cause I'm gonna let it go. I'm finally in love with the cause my heart. Dun, 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 stay at home, 'cause I'm gonna let it go. Oi, Thalia safada. Vai ser Oi. Caraca, a pessoa quebrou mais Oi, rápido. Menos de um é minuto. claro, Geralmente é começa sério. com uns 3 minutos. Tudo bem? É, tudo aí, tá me Aquela ouvindo direitinho? pergunta. Tô, tá ótimo. E Tá, você? tô tranquilão, dá pra ouvir Geralmente eu tô direitinho. quadriculado. Boa noite, gente. Ana Paula. Pixelado. É, mas é a Ai, internet, pior que é a internet. Mas eu desliguei a internet do Guigui, ele tá jogando offline. tadinho. É. E aí? Vamos começando? Vamos começando? Vamos sim. Falar com a Ana e a Ana, já tava dando risadinhas. Tá rindo do que? Esse povo sem Ah. maturidade, né? Você gosta de Dua Lipa? Eu tava com essa música na cabeça. Ah, era Breaking do My Alipa que Heart. você tava I just cantando. stay at home. Conheço. But when you Eu say- prefiro a outra. Ah, Don't Start Now. sim, 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 sim. Ana, somos muito blogueiras. Você acompanhou o BBB? Você Acompanhou o BBB? mais ou menos, acompanhei Tava mais no torcendo pra final. quem? Você gostou do resultado? Babu. Tava torcendo pro Não, paizão. gostei. Tava torcendo pro paizão. Mas era ele ou a Thelminha. Por quê? Aí eu. Motivos óbvios, né? Fala, Pessoas fala. negras, pessoas pretas no topo. Mas eu tava torcendo pros dois. Os dois. Pela Thelminha, pela história dela, pelo Babu, pela história dele. Me via muito neles, assim. Então, O Lucas vai pro BBB 2021. Fala, boa noite aí, o Marta. E aí, Alan? Alanzinho chegou. O Lucas quem? Lucas Neto? Não, Lucas Leal também fez mestrado lá no Unirio, que era Não de conheço. teatro, historiador, professor. Ele vai Não ser conheço. quarta-feira. Quarta-feira vai ser com ele. Ah, tá. Tá dando pra ver Vamos aqui? ficar de Legal? Tá olho. muito pixelado minha imagem, gente? Tá, vi. Alan também vai entrar Estou. na fila, vai todo mundo ser entrevistado pelo tio Caio. Ah, ótimo. E aí, quer se Pixelão, Anne, apresentar? Vamos, Ana. vamos começar essa apresentação? Vamos sim. E como é que é o seu É, nome? Se apresente. Então, gente, meu nome é Luciana Lima. Eu sou professora da rede do município do Rio de Janeiro. Trabalho na 10ª CRE, lá naquela região da Zona Oeste, né? Santa Cruz, Guaratiba, Paciência. E A Cláudia trabalha em paciência. Eu perguntei pra ela se tinha que ter muita paciência pra chegar em paciência. Ela falou 1 hora e meia, tem, acho que ela mora em Botafogo. Você tem, também tem. atravessa bastante a É cidade para tipo chegar isso. na sua escola. Muita. 3 conduções para chegar, 3 conduções para chegar. Tipo, Três ida e volta. condições e a É. prefeitura só paga uma, né? Uma. Você pega três. Tem É... difícil acesso? Não. Não tem difícil acesso. Eles estão ameaçando cortar o difícil acesso agora, né? Não sei se você viu. Sério? Não, não Cortar o sabia não. difícil acesso e o Vale Transporte. A gente, né, ganhou o Vale Transporte no último mês, né? O Vale Uhum. Transporte até não acho tão assim, mas o difícil acesso. A Ana É. perguntou qual bairro. Qual bairro? Lá na Eu décima. trabalho em Sepetiba, que na Sepetiba? verdade é daquelas escolas novas. Existe um complexo de escolas ali chamado Nova Sepetiba. Então tem várias escolas do lado da minha. É uma escola do É, amanhã, igual a minha, escola do amanhã. isso. Ela tem Só uma que ela, fachada. teoricamente, ela deveria ser turno único, mas ela está funcionando como parcial para atender a demanda da comunidade. Sim, porque o turno único Então, dá para metade de alunos do que o turno parcial, né? justamente. Então, Você pega duas turmas, pego 2 turmas de primeiro ano lá. Eu você tenho está sessenta e atendendo seis elas na alunos. quarentena. Tô atendendo na Como é que tá esse quarentena. trabalho remoto? Tá difícil, né? Assim, eu tenho.
eu já tenho um certo receio, porque é, trabalhar é muito diferente devido às CREs, né? A gente sabe como é que é isso. O Rio de Janeiro, ele é dividido por várias CREs, né? Por essas coordenadorias regionais, e a 10ª CRE é uma das mais pobres que tem. Dá um tchau Então a aqui pra Lu, tia gente. Lu. Cadê ele? Tchau! Oi, Acabou? Gui! Não, tá Acabou? começando, tá Dá começando. um oi então. Dá um oi. Ai, gente, pessoa. Pega aí a batata aí. Pode continuar, pode vou interromper, desculpa, tem que dar atenção pra ele às vezes aqui. Nada, tá certo. E a 10ª CRE é uma das mais pobres que tem. Então, o que acontece? Muitas das Deixa um minhas levantamento de quais são crianças, as CREs mais pobres e menos pobres. olha, eu recentemente vi um acesso de CREs que tem mais Bolsa Família. E a 10ª CRE ganha. É? A Ela quarta CRE ganha, tava nesse pódio aí? Não. Ela tá no top 3, se eu não me engano. Tá, te Ela é interrompi de terceiro novo, lugar. desculpa, continua. Sua escola tem 2 turnos. E aí, tipo, as crianças, elas têm muitas dificuldades, inclusive financeiras, e são famílias muito grandes, né, dentro de casa, então é muito complicado. E você está exigindo, entre aspas, eu pelo menos não exijo, mas a gente está tentando fazer uma educação à distância pro fundamental, ainda mais pro primeiro ano. E, porra, a galera, sabe, quem tem emprego já foi mandado embora, várias situações, todo mundo dependendo desse auxílio. Então, assim, é muito complicado, é muito complicado. Eu repasso, assim, mas as maiores questões que chegam para mim é quando o cartão alimentação vai chegar, quando o outro cartão vai chegar, né? Para quem tem e não tem Bolsa Família. Então, Sim, é a demanda tudo, deles é cara. mais o cartão do que o dever do filho, né? Com Gente, você certeza. não tem como estudar quando você tá com fome, né? Assim. Então, você tem boca para alimentar, você tá em desespero, você vê que Lá tem na um Maré, quilo de a taxa de arroz. letalidade está muito grande. Tem muitos relatos de vizinhos falecendo, os Sim. funcionários da escola que trabalham lá. A sua, no caso, Uhum. não é numa comunidade, né? Ou fica dentro de uma comunidade. Não, você não tem Não, acesso. não, mas assim, mas meio que existe uma comunidade no Sim, entorno, mas atende o ela é público, não suave. é. Sim, sim. Então, assim, a E, gente também tem tido vários informes da galera também sendo muito afetada pelo Covid, e inclusive famílias até, cara, é meio triste isso, mas família falando assim, ai, é menos uma boca para alimentar. É esse o nível, entendeu? Então, assim, a gente tem famílias que o avô ou a avó morreu devido ao Covid e tal, e aí a galera fica naquele misto entre, poxa, tô triste porque eu perdi uma pessoa, mas diante dessa situação que tá de calamidade mesmo, na verdade, de pandemia, a gente, né, é esse o nível, assim, é uma realidade que eu, sinceramente, nunca vivenciei e é alarmante, porque como é que a gente vai acolher uma coisa que a gente não viveu, né? Então, é complicado isso, bem complicado. então vamos voltar um pouco no tempo. Tenho feito isso. Direto do túnel do tempo, você se lembra da sua educação infantil, sua alfabetização, seus tempos de escola? Total, total. E aí, Lembro. conta um pouquinho. Eu estudei a vida inteira, fiz 15 anos numa só escola, lá em Jacarepaguá, que foi onde eu cresci. E eu é, me alfabetizei no antigo CA, com a tia Maria Lúcia. Eu não lembro o E nome da minha professora do CA. eu lembro de todos os nomes de todas as professoras, desde o maternal, muito estranho isso. O Mas Alan trouxe um dado aqui: famílias com bolsa, família nas CREs. 10ª CRE 30 mil, quarta CRE 20 mil. Então a quarta CRE valeu. é a segunda, então. Cara, se eu não me engano, eu tinha recebido a oitava, estava na frente. A oitava ou a Ah, tá. nona, se eu não me engano. Ah, Mas isso sim, aí sim. pode ter atualizado, porque eu recebi no grupo da escola. Mas, enfim, né? Também a quarta CRE ela não fica atrás. A Não, décima e a quarta ela quarta está CRE, um ela antes pouco. englobava a Ilha do Governador, aí depois ela Que agora saiu virou e a a 11ª 11, né? primeira. É. Mas continua. A E tia Marília, te tia alfabetizou? Maria Lúcia, Maria me Lúcia. alfabetizou. E uma coisa que eu lembro muito, assim, na época.
que eu tinha muita facilidade já de ler, porque eu venho de uma família de professores, minha avó era explicadora, então eu já cheguei no CA meio que tendo uma boa noção. E aí eu fiquei meio assim quando a tia pedia pra gente ler alguma palavra no quadro. E eu lembro que eu conseguia ler iogurte numa boa e tinha uma amiga do meu lado que ela não conseguia ler rei. E aí eu É. ficava assim, deixa eu ler, pelo amor de Deus, eu sei como é que você não tá conseguindo A entender que criança, isso é que ela sabe, rei? ela sempre quer mostrar que sabe, né? Pro Sim, sim. amigo. Não, mas assim, eu ficava mais assustada porque eu olhava assim, eu falava, cara, como é que você não tá entendendo que ali tá escrito rei? E ela ficava tipo, só no é, assim. E eu ficava, caraca, mas deixa aí, eu vou te mostrar, eu sei como é que é rei. E aí hoje eu sou a tia Maria Lúcia de uma forma ou de outra, né? Porque eu tenho que ficar segurando a onda de quem sabe ler iogurte e quem não sabe ler rei. Então, vamos lá, né? É Você se curioso vê isso. repetindo coisas que fizeram com você na alfabetização, assim, prática. Às vezes você está dando aula, você se lembra de você estar fazendo alguma coisa que você, quando era aluna, a professora fez com você. Sim, principalmente afeto. Assim, eu acho que o alfabeto, acho que a alfabetização, como qualquer outra parte da educação, mas principalmente a alfabetização, a educação em si, ela não acontece sem afeto para mim. E eu bato isso muito na tecla, porque as crianças chegam no primeiro ano muito pressionadas pelos responsáveis, pela família, por uma série de questões. E eu venho da educação infantil, né? Então, eu sofri muito quando eu entrei no município, porque além de lidar com uma realidade que eu nunca tinha lidado, a gente acaba lidando com uma sistematização de ensino que, aos poucos, vai tolhindo a infância, as infâncias, né? Como assim? Então, Dá assim, um exemplo. recreio, pátio, a Não tem gente espaço para dar um recreio não decente. tem espaço. Se todo segmento der o recreio junto, a escola vira uma zona, se machuca as crianças e dá mais problema. Não, e assim, por exemplo, eu tive a experiência de uma das escolas que trabalhei que a gestão pensou em colocar um tempo semanal para as turmas. É muito Tipo, pouco, né? caraca, a criança ela saiu da EI, né? Do EDI, e vai para o primeiro ano, já tá naquela pressão de caderno, escrever, saber ler, saber fazer matemática e não sei o quê, babá, babá, babá. E ela, tipo assim, vai perdendo a infância. Inclusive, isso é uma coisa muito importante, porque eu costumo falar com a galera que tem até uma relação com a tatuagem, né? Com essa Tem, eu tatuagem em ia si. perguntar, você levantou o braço e apareceu, então fala, que bom. Então, essa tatuagem aqui, ela é do Magritte, se chama Espelho Falso. É, eu tive contato com ela na quinta série, atual sexto ano, e eu lembro que eu ganhei uma apostila, e isso daí já vai diante do tipo de acesso que você tem quando você está numa escola particular e numa escola pública. Eu ganhei uma apostila de artes, e ela era grandona, assim, sabe? E eu, folheando assim a apostila, encontrei essa imagem do Magritte. E eu fiquei apaixonada. E aí eu comecei a desenhar, 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 e eu lembrei que eu gostava de desenhar. E isso daí foi passando, tipo assim, passei quinta série, passei, completei em fundamental, cheguei no ensino médio, cheguei na pedagogia na Unirio e continuava desenhando, 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 até que eu fiquei com a minha primeira turma como professora mesmo, regente, lá na NAU, no Núcleo de Arte da URCA, que você conhece. E eu peguei uma turma de 4 anos, educação infantil, e na época as crianças elas já estavam meio que assim, testando já as letras, assim, sabe? Só que eu lembro que isso elas faziam na parte de desenho livre, quando eu dava desenho livre para eles. E aí eu ficava intrigada, porque eu falava assim, cara, mas é desenho livre, né? Tipo, tudo bem que a criança tem a opção de fazer o que quiser, mas sabe quando você pensa, pô, será que essa vontade está surgindo dela ou se está rolando uma pressão exterior? E aí eu Sim. lembrei que eu gostava de desenhar, mas eu parei de desenhar para aprender a escrever. E 2 dias antes de colar grau lá na Unirio, eu fiz essa tatuagem para lembrar disso, assim, independente do segmento que eu fosse seguir na educação,
eu ia pontuar muito isso, que eu não quero que as minhas crianças parem de desenhar para aprender a escrever, até porque a escrita é uma forma de desenho. Mas a liberdade que tem no desenho, eu quero que tenha na escrita e vice-versa. Eu acho que é tão importante quanto. E aí eu fiz essa tatuagem para sempre me lembrar disso, entende? Então, fiz com esse sentimento. Então, hoje, quando as crianças me perguntam, a primeira coisa que eu falo é para olhar quem tá fazendo bagunça, não sei o quê, zoando, né? Mas depois eu explico para eles o quanto é importante os combinados, o quanto é importante cada momento. E eu sempre falo para eles, ó, então, se a gente conseguir fazer o nosso bingo de matemática aqui, vamos criar os nossos grupos, etc e tal. Enfim, a gente consegue no final da aula dançar BTS que vocês estão querendo. Mentira, quem quer BTS sou eu, né? Mas tudo bem. Mas é nessa vibe, assim. Gente, um monte de gente entrou. Meu irmão, a Entrou, ia dar Luciana um salve aqui Monções. lá do Equador de Guayaquil, o Osvaldo. Jesus, muita gente. Ele Olá, tá se galera. recuperando do Covid. Oh, que Até bom, que convidei ele bom, que para bom. ser um. Tem algumas pessoas que estou sondando para ser primeiro entrevistado internacional. Olha, isso aí, isso aí. Maneiro, maneiro. Já tá ficando blogueirinho Maneirinho, né? mesmo. É, conheci ele no Uhum. Peru, quando eu fui ver a final da É. Libertadores. Ah, fala É. Osvaldo, saludo, boa Olá, recuperação. como estás? Aquela, o portunhol. Ai, Vou ai. tentar no portunhol, mas vamos seguir o fio. E Fernandinha, aí você perdão. escolheu fazer pedagogia por quê? Ou você não escolheu? Tem gente que cai de Não paraquedas, né? escolhi, não escolhi. Laélia também, meu amor. Não escolhi. Eu estava dentro da porcentagem de pessoas que queria fazer psicologia, mas não tinha psicologia no Unirio. Mas aí eu fiz o primeiro período, me apaixonei, e aí quando eu falei para minha avó, que ainda era viva na época, ela falou, não, isso daí não é novidade nenhuma, minha família é toda de professor, tu ia gostar mesmo, não sei o quê. E aí eu fiquei ficando. Aí me envolvi com o PIBID também, eterno, maravilhoso, melhor programa da vida. Todo mundo que faz o PIBID tem uma, digamos, entrada no mercado boa, assim, né? Mercado, digamos. Você se É, insere na prática de escola. Eu não consegui fazer o PIBID, mas tem gente que fez o PIBID e se inseriu bem, né? No meio acadêmico, sim. na prática de chão de saco. Ah, cara, porque o PIBID, ele era muito, muito maravilhoso, Felipe, meu amigo. Ele era muito maravilhoso. Ele fazia uma iniciação à docência de verdade. E o Alan, que inclusive não foi só um dos veteranos, mas ele também foi veterano no PIBID. Ele pode falar até melhor que eu. A gente trabalhou lá direto no Júlia Kubitschek, na Central do Brasil, lidando com normalista, né? Eu Então, fiz estágio assim, de ensino médio lá, porra, estágio obrigatório. também fiz lá. Cara, Tem colegas é da minha muita escola que coisa. se formaram lá. Sim, sim. Muita Mas então gente você lá da queria minha escola fazer também. psicologia? Você queria fazer psicologia? Queria fazer psicologia, mas não rolou. E aí eu fui para pedagogia. Eu tinha até passado para fisioterapia na UFRJ, pessoa, né? Caramba, Tipo, legal. Você ia cacete, poder toda cuidar do coisa. próprio pé, só sem ajuda de ninguém. Pois é, quem Já dei um sabe? spoiler, já dei um spoiler. Boa. Vamos vendo, né? Mas acho que a vida ela se encarrega também. Estou muito feliz onde eu tô. Apesar de ser. Amor e luta não é uma coisa desgarrada, né? Então, tipo assim, minha felicidade ela vem também diante dessas lutas. Mas estou muito feliz onde eu tô, tenho muito amor pelo caminho que eu trilhei dentro da educação e que eu estou trilhando, né? Porque eu só estou no começo, mas enfim, Você é fez um por aí. mestrado? Fiz, eu entrei em 2016, mestrado na UERJ, no Proped, que é a de educação, que inclusive a Luciana está aqui presente, ela também é do Proped, meu amorzinho, está fazendo doutorado lá. E eu fiz mestrado lá, entrei em 2016, no meio da crise, tinha saído da Nau porque achei que eu ia receber a bolsa em março. Não recebi. Só fui receber em setembro, de aniversário. E vem Então eu tive retroativo? que. Não, não. É como se fosse um contrato. Então, por exemplo, se você só pode receber em setembro, o teu contrato começa em setembro.
E aí, qual é a grande questão? Que nesse interim, de março a setembro, eu fiquei atuando como professora de inglês básico num curso e eu trabalhava 12 horas por dia para ganhar R$ 900. O doce de leite É, estragado e mas o joguei que? fora. Era bem difícil, E assim. Era joguei bem fora. complicado. Depois eu consegui me tornar coordenadora do curso, era um curso pequeno até, mas foi que segurou muito minha onda. E aí, no dia 29 de agosto de 2016, eu fui chamada pelo processo seletivo que eu tinha passado no Pedro II, e dia 9 de setembro eu assinei a bolsa. Aí eu já consegui ficar bem suave. Aí eu estava atuando o que eu estava estudando. É educação. Educação. Tá falando um pouco da minha história, Felipe, mas é sobre educação. Sobre educação, principalmente nesses momentos aí de quarentena que a gente está vivendo. Sim, E nós eu somos só pedagogos, sinalizando. tenho feito entrevistas geralmente sobre esse tema, mas às vezes é sobre outros temas também. A gente vai falar um pouco sobre música, né? Vai Você é fluindo, vai cantora, fluindo. você começou, vamos cortar um pouco então. Você teve acesso à música, começou a tocar violão, cantar com quantos anos? Cara, eu cantava desde pequenininha, assim, idade do Gui, junto com meu Idade do quê? pai. É, meu pai tinha um violão de aço e ele tocava as músicas dele. Eu criava músicas com ele e meu irmão também, né? Meu irmão que é quase 5 anos mais velho que eu. E meu irmão, quando começou a tocar violão, ele meio que influenciou todo mundo do condomínio, né? Não foi só eu. Mas eu não lembro exatamente com quantos anos eu comecei a tocar violão, mas eu lembro que com 15 anos eu ganhei minha guitarra e 16 eu fiz a banda. Era Era uma banda de da, meninas. a banda de meninas? Uhum. Rock de saia, total. Peraí, Felipe, fiz uma Grunge. pergunta sobre educação. Qual a opinião de vocês sobre aproveitamento escolar em aulas não presenciais? Quer responder primeiro? Vai ser entrevistado, você responde, eu dou Ah, um adendo. Outro. tá. Você Bom, já falou um pouco sobre isso no começo, mas vamos já, falar. já, mas assim, pode dar um resumão. Eu acho que depende do tipo de segmento que a gente está falando, mas voltado para o segmento do fundamental, inclusive a prefeitura ela não usa essa nomenclatura porque a gente não está fazendo de aulas não presenciais. O que a gente está fazendo é mantendo aquilo que a gente já deu em sala de aula, né, presencialmente, com as crianças e tudo mais. Ela, enfim, está oferecendo aí semanalmente material para a gente repassar para as famílias. Mas eu acredito que o momento atual é o seguinte: se a gente conseguir ter um mínimo de acesso, um mínimo de afeto, um mínimo de educação produtiva, né, nesse sentido de aproveitar aquilo ali que a gente tem dentro de casa, dentro das relações, etc., e sair dessa pandemia melhor, eu acho que a gente já sai no lucro. Eu acho que o objetivo agora não é a gente estar batendo meta, não é a gente estar batendo currículo, não é a gente estar vendo se a criança está juntando, fazendo junção silábica. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é para a gente realmente sair primeiro bem, vivo, e depois a gente analisa como é que fica a situação para a gente ver num todo. Até porque a educação, principalmente essa questão da alfabetização, ela não finaliza no primeiro ano e com certeza no segundo. Se antes já era no terceiro e não se finalizava, porque a gente tem pessoas chegando no quinto ano, chegando no sexto, sétimo, ainda precisando de alfabetização, não é agora que a gente vai estar fazendo essa correria, né? Pelo Então eu acho contrário. que, pô, então assim, eu acho que a gente tem que primeiro parar a pensar realmente o que importa. E principalmente porque existe tanta essa pressão em cima da educação, das crianças estarem sendo formadas, quando isso não é questionado em outros âmbitos, em outras áreas. Por É exemplo, a engraçado, gente né? não Surgem está as sendo prioridades assim exigido. que nunca foram e Tipo agora numa assim, situação de pois é, o calamidade arquiteto, virou. pô, você já fez aí o seu prédio? Ou o advogado, você já bateu sua meta? Eu não entendo, sabe? Fora as profissões essenciais, né, caso médicos e afins, a galera da saúde, eu não estou entendendo qual é a pressão na educação. Eu acho que o momento agora é da gente realmente olhar para dentro, a gente ver que o que estava normal não era normal. Então, assim, vamos parar, vamos dar valor, vamos, né, segurar a onda, vamos fazer esse movimento assim de educação, mas de
momentos, né, de áreas de conhecimento, vamos pulverizando as coisas, né, vamos dando sentido àquilo que a gente está aprendendo. E não simplesmente ler iogurte sem provar o iogurte, ou ler o rei sem saber quem é o rei. É aquela velha frase do Paulo Freire, né? Ivo viu a uva, mas, porra, quem é Ivo? De onde vem essa uva? Como é que ele vê? Será que ele tem problemas de visão? Será que ele precisa de óculos? Eu tenho certeza que os meus Ivos e os seus Ivos precisam de óculos ou tem questões aí com essa uva, ou de onde ele vem. Então, acho que é mais ou menos por aí. Com É a certeza. minha Aqui, opinião. as escolas, elas, cada uma está seguindo uma estratégia, né? Não tem uma unidade assim na prefeitura, né? Como está sendo. A prefeitura disponibilizou, né, a plataforma do Google, do Microsoft, Google Uhum. Glass e Microsoft Teams, mas cada escola faz de um jeito. Eu acho que também nessa pergunta tem um pouco do receio. Teve até no começo aquele debate se ia ser recesso, não ia ser recesso, de começarem a cortar os direitos, né, dos servidores da Trabalhista. educação, Sim. alegando que não estão fazendo nada. Então, acho que também teve esse movimento. Vamos mostrar que a gente está fazendo alguma coisa também para não Sim, alegarem que sim, a gente está aqui parado e que nem o Guedes falou, sim. enchendo a geladeira. O servidor está em casa com a geladeira cheia, enquanto Porra, tem um antes monte de fosse. gente. E ele mesmo, né? O que o Paulo Guedes está fazendo, né? Eu gostaria de saber. Mas, enfim. Porque eu sei que eu estou aqui disponível de 7h30 às 4h30 para todo mundo, inclusive respondendo mensagens que passam do meu horário. Já teve mãe mandando mensagem às 11 horas da noite dizendo que é o único momento no qual ela tem Wi-Fi. E eu vou falar o quê? Não, vou te responder segunda-feira às 7h30 da manhã. São situações, são escolhas, né? Então, assim, é complicado, muito complicado. E é isso, Caio. Tipo, quantas mães chegaram para você e perguntaram, pô, não, meu filho tá com dúvida em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa. A maioria das mães que chegaram para mim foi perguntando do auxílio mesmo. E, cara, não tá errado. A galera tá passando fome. A galera não tem dinheiro para pagar a conta de luz, coisas essenciais. Então, tipo assim, como é que tu vai exigir um negócio, tipo, não, agora a gente vai ler aqui coronavírus. Não é assim, sabe? A gente não tem como exigir. A gente tem como, né? Tipo, vamos conversar isso dentro de casa. Existem possibilidades educativas dentro e fora de uma apostila, dentro e fora inclusive da escola. A gente aprende muito fora da escola. Então, acho que esse momento a gente tá adaptando a nossa própria ação pedagógica, a nossa ação educativa, mesmo sendo à distância. O afeto, ele não chega tão bem à distância, né? A gente sente muita falta, as crianças sentem muita falta, mas a gente tem que entender que o momento é esse, é um momento delicado, sabe? Nada está funcionando direito. Por que a educação estaria, sabe? Se já não estava funcionando antes. Então, são coisas que a gente tem que se perguntar, assim, diante de tudo. O que é realmente importante agora? Acho que é por aí, sabe? E o que é importante? O que Para você mim, o acha importante é que que todo mundo vivo. todo mundo vivo, mas em relação à educação, às escolas, você acha, fiz essa pergunta também para a Alice na terça-feira, você acha que não deveria estar tendo atendimento nenhum, deveria estar, assim, Não, não. Eu acho que a gente pode estar atendendo sim. Eu só não acho que a gente tem que estar exigindo, porque foi como você falou, existem escolas e escolas, existem CREs e CREs. Eu não sei como é que está o atendimento e como é que está a pressão, que a gente sabe que acontece, dentro de gestões de distintas escolas que estão rolando aí, entendeu? Na minha escola, eu tenho a tranquilidade de dizer que eu não estou sendo forçada a nada. Então, quando eu passo meu número de celular pessoal e faço grupos de WhatsApp e converso com os pais e envio vídeos ou alguma coisa nesse sentido, é porque eu quero. E eu acho que esse contato tem que ter sim, até porque é uma forma da gente bater na tecla de que, porra, afeto é afeto, né? Então, a gente fazer de uma forma realmente do diálogo. Não rola a gente chegar no início do ano e falar, não, queremos uma parceria de escola e professores e a gente simplesmente sumir num momento tão difícil, né? Tipo, de escola e também pensei família, isso. perdão. Não, até porque teve um baque inicial, a gente já está em quarentena há quase 2 meses. Sim. Então teve Já aquele não é mais período susto quarentena, né? inicial, já passou um mês, passou 40 dias, 50. Até Sim, depois de um tempo eu comecei a fazer isso, esse movimento de aula online e tal, sim, entrevista, porque eu percebi um tempo ocioso.
Mas muita Sim. gente não está com filho em casa, está sem internet. A prefeitura, para começar, deveria disponibilizar computador, o acesso remoto, para cobrar um Todas essas acesso remoto. Até questões. os próprios Sim, cursos que ela diz não ser obrigatório, mas toda escola vai querer que os seus funcionários claro. façam o curso, né? Para ter E como lá, é que eles né? fazem? Como é que a gente faz? Porque existe uma distinção muito importante que eu acho que a gente se perde, que é o seguinte: o professor é trabalhador também, né? Ele é o maior financiador da educação? Eu acredito que sim. Porque quando a gente vê uma criança que não tem uma pasta de dente, não tem uma escova, ai, negócio de Páscoa, eu vou querer botar um piruleto ali de chocolate, a gente faz. Mas tem que se pensar nisso também. Professor é trabalhador. Eu não sou só professor, eu sou uma pessoa que trabalha e eu sou uma pessoa que precisa do mínimo de equipamento e material para estar trabalhando. E é uma coisa que já faltava antes, agora então como é que a Exatamente, o gente que eu ia faz esse falar. Já falta curso? normalmente para a gente fazer o planejamento, né? Pô, A gente tem que planejar justamente. com a internet, ver se está tendo tiroteio ou não, com a nossa própria internet, Pois né? é, justamente. E aí eu penso que são muitos desafios, sabe? E qual é a questão? Eu acho que tem que ter, sim, um tipo de acesso, um tipo de diálogo com essas famílias, com a equipe. A gente não vejo problema de estar fazendo de fazer um tipo de diálogo com eles mesmo nesse movimento de olha só, propostas de área de conhecimento, etc. Mas fazer uma questão de cobrança, tanto em cima desse professor quanto da família, eu acho que já é muito complicado, porque exige uma coisa que nenhum nem outro tem estrutura. Eu, por exemplo, não me formei para ser blogueira, não me formei para Para aprender a mexer editar nas paradas. vídeo, Pô, é muito difícil, cara. saber editar imagem, Pois é, e não é uma coisa fácil. Eu ter tô a aqui mexendo internet no para Paint subir os direto. vídeos depois. A velocidade de upload É, é 1 megabyte no papel, né? Porque a gente sabe que nem chega a isso tudo. Então sim. eu fico o dia inteiro, às vezes, para subir um vídeo. É, Mas eu até tipo, é boto no dados difícil. para ir mais rápido. Aí você tira da onde? Ah, Do tira seu o nosso bolso. bolso, né? Me Então, diz é uma por isso coisa que eu aqui, falo que aproveitando o a deixa. educador não é Você professor. comemora Dia das Mães na escola, quando tá. Você comemora datas comemorativas, você faz Não, Dia da Família. não. Eu até tive uma sorte com as escolas que eu entrei, que eu trabalhei, porque muitas vezes a gente sabe que tem criança que não é criada pela mãe, ou que a mãe já faleceu, ou a coisa mais comum que tem. Tem a mãe, mas a mãe está trabalhando. Então a mãe ela não consegue ir nos momentos assim de apresentação, por exemplo, que tem. Então eu tive sorte de estar em escolas que comemoram o Dia da Família. Mas assim, a gente sente que isso ainda é muito polêmico e sempre existe alguma forma de tipo assim parabenizar, né? No sentido de, parabéns, mas que eu realmente não vejo nenhum problema. Mas é assim, parabenizar uma coisa, expor a criança que não tem esse acesso, né? Excluir essa criança eu acho muito delicado. E aí, enfim. Agora eu só deixei, por exemplo, sexta-feira eu deixei uma mensagem no grupo parabenizando todas as mães e todo mundo que desempenha esse papel de mãe, porque às vezes é uma tia, é uma irmã mais velha, é uma prima, A avó, então eu uma avó, então até bisa, né? Bisa, Eu é. tenho um caso lá de bisa. Então assim, Sim, eu sim. E às vezes você vai ver a parabenizei. Bisa, né? Você mentaliza, vai ser uma pessoa muito idosa, nem necessariamente é. Uhum. Então, tipo, essa questão do Dia das Mães, eu deixei lá uma mensagem e falei, olha, gente, queria parabenizar. Eu falei até uma coisa pessoal, que a minha avó, quando era viva, ela falava muito sobre quando uma mãe berra por seu filho, clama por seu filho na terra, ela arromba as portas do céu. E, no caso, isso chega até Deus. Então, eu acho essa frase tão bonita que aí eu coloquei ali, gente, olha só. Então, é isso. Queria desejar aqui para vocês esse afeto que era dito por uma pessoa que foi um pedestal para mim, sabe? Assim, foi muito importante, que é minha avó. E além dela ter sido vó, ela foi professora, foi minha primeira professora. Então, assim, existe todo um afeto e eu gostaria que esse afeto chegasse até vocês. Mas é isso, não passei nenhum trabalhinho de mãe ou alguma coisa nesse O sentido, Felipe não, fez uma porque eu pergunta acho. aqui, mas vamos deixar para daqui a pouco. Você tocou Tá, em Deus, vamos falar, você tem religião? tenho, eu sou um bandista.
E tenho muitas dificuldades em relação a lidar com isso dentro da escola, porque teoricamente ela é laica, mas na prática não é. E na Zona Oeste, eu não sei em outras escolas, mas na Zona Oeste a gente tem muitas crianças que são crentes e reproduzem muitas falas racistas, preconceituosas, e isso me atinge um tanto. Também comigo acontece muito. E aí eu, tipo assim, ano passado eu quis até dar doce, mas assim, eu comprei no sentido de rememorar a minha infância, porque eu catava doce e não tinha nada de religião na época. E aí eu queria fazer isso, então, tipo, ano passado não, ano retrasado. E aí eu fui com 50 sacos de doce, crente que ia acabar tudo. Eu voltei com 25 sacos. Eu voltei com 25 sacos de doce para casa, de Santa Cruz para Del Castilho. E aí eu dei para as crianças de rua que estavam ali no Norte Shopping. Então, tipo, foi meio que isso, sabe? Muita gente tem e fala, não, é porque eu sou da igreja, tia. Não, porque eu sou de Deus. Tá, mas Deus não gosta de doce? Se o seu Deus não gosta de doce, como é que é isso? Ah, Porque já aqui vi que o tem, doce é né? envenenado, o doce é do diabo, Isso. E, enfim, é muita coisa. muito complicado. E Mas você chega a conversar com eles quando você ouve esse tipo de fala, você faz sim. atividades, que tipo de atividades você faz para trabalhar, promover uma igualdade, digamos assim, igualdade religiosa? Então, Diminuição da intolerância religiosa, preconceito. eu acho que é mais a intolerância, né? Mas eu geralmente promovo rodas de conversa com eles e anoto o que eles falam, para depois a gente ler. E aí eu vou pontuando em algumas questões, em algumas atividades. Geralmente são atividades que eu faço de dança, ou eu faço uma atividade de leitura, né? Por exemplo, Bruno e a Galinha da Angola aborda Oxum, que é uma divindade da minha religião. Então, Não assim, conheço esse, é legal? Vou anotar é, aqui. Bruno e a Galinha da Angola é interessante para se trabalhar várias coisas. E aborda com uma naturalidade muito grande. Então, assim, é importante a gente estar falando sobre isso. Na minha escola do ano passado, uma colega ela até fez a Páscoa judaica. Eu achei isso ótimo. Porque é isso, né, gente? Sair um pouco desse patamar, assim, que fica de pano de fundo. Então, eu vou abordando desse jeito e depois eu volto para o que eu anotei, que era como se fosse o senso comum deles, né? Tipo, o que eles falaram a princípio e o que eles falam depois que eles passaram por essas experiências. Porque eu sempre falo assim, gente, por que, sei lá, Xangô não pode ser Thor? Porque Thor é o deus do martelo lá, né? Do raio, não sei o que, e Xangô é. Então, a criança não pode querer ser Xangô, por exemplo. A gente tem aí a tempestade, ela não pode ser em ação. Então, assim, trazer isso um pouco pro lúdico e dizer, gente, onde é que tá a maldade aí que a galera tá vendo, né? Mas, óbvio, crianças de 6 anos, elas não estão trazendo isso pautadas no que elas viveram, e sim, elas estão reproduzindo. E, infelizmente, o problema é o adulto, né? A criança, ela é só a solução. Então, é difícil, mas a gente vai trabalhando. E você sofreu um acidente recentemente? Então, em 15 de maio do ano passado, eu paralisei. Tá quase o aniversário, tá quase chegando. Tá sim, falta menos de uma semana até. Foi no dia da paralisação da educação, inclusive, e eu paralisei obrigada, porque eu tava descendo ali as escadas de Madureira para pegar o trem e eu virei o pé. Tava molhado ali, eu virei o pé e acabei rompendo o ligamento do pé esquerdo. E foi acidente de trabalho, eu fiquei parada e só retornei agora, no início desse ano. Foi bem complicado, porque era um momento em que eu estava sofrendo, assim, muito receio de levar impontualidades e essas coisas, né, na escola. Ali você E, estava falando que enfim. a profissão de professor é a segunda com mais perigosa em termos de saúde mental, Uhum. também afastamento. Você está se narrando, né, relatando uma situação de pressão, né? Você está já lesionada fisicamente, ainda com medo disso acarretar
prejuízo na sua vida funcional. Não, e a galera é muito sutil, né, o Caio, porque eles viram e falam assim, né, probatório. E aí a gente sabe que o probatório não é para você assustar as pessoas, é para você falar, não, é um método de avaliação. E se a avaliação, segundo o próprio Lucchesi, que a gente estudou pra caramba na Unirio, é um ato de amor, por que vocês estão utilizando isso de outra forma, né, amiguinhos? Que estão citando o Lucchesi aí a rodo nos conselhos de classe, né, mas chega na hora do vamos ver, enfim, é por aí. Você acha que a graduação contribuiu para te formar bem para o seu trabalho? Para o trabalho, não. Para o trabalho, não. Mas... Porque é muito teórico, faltou um pouco de prática, digamos assim, se é que dá para fazer essa dissociação. Mas eu penso que, assim, que a graduação, ela me preparou para... não para a prática, mas para a reflexão da prática. Tipo assim, do que eu fosse fazer e, tipo... a educação, principalmente quando a gente é professor, é um eterno cuspir pra cima, né? Porque o cuspe pode cair na testa. Saibam disso. Então, assim, eu nunca vou fazer isso, nunca diga nunca. E a graduação me serviu muito para pensar sobre essas minhas ações, sobre o que eu estava fazendo, do que eu deixava de fazer, do que eu queria fazer, ou do que eu estava fazendo por uma questão de insegurança. Enfim, tem toda essa questão. E aí eu acho que a Unirio, que ela tem uma formação maravilhosa, eu acho que tem sim, mas em muitos aspectos o que mais me preparou foi o PIBID, do que propriamente a Unirio, porque o PIBID ele me trazia muito mais essa experiência, então assim, eu conseguia colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo na teoria. Só que eu acho que realmente a prática ela é um campo em que a teoria, de certa forma, ela acompanha, mas é meio que paralela, assim, elas meio que se cruzam de vez em quando. Mas é muito tenso, assim. Não sei se é exatamente isso. Vamos responder aqui o Felipe. Mais do que a falta de previsão, parece que não há previsibilidade de retorno à normalidade. Se considerarmos esse quadro, qual seria a alternativa para a avaliação dos alunos? Não sei. Não, porque ele primeiro fala, a primeira parte ele afirma, não há previsibilidade de retorno à normalidade. E aí a gente ainda vai ter que discutir se o calendário vai ser anulado ou não, né? Mas a avaliação, ela praticamente só acontece no sentido da gente pegar os deveres e corrigir, né? Não vai ter prova, não vai ter nota. Sim. O primeiro bimestre então, já passou, né? Ou deveria ter passado. Estaríamos no segundo bimestre agora. Já no segundo, ensaiando festa junina. Você gosta de ensaiar festa junina na escola? Eu gosto de dançar com eles demais. Gosto muito. Também tem muitos que não vão por causa de intolerância religiosa, né? Diz que não pode e tal. Mas voltando aqui, então, qual seria a alternativa para a avaliação dos alunos? Não sei. Eu acho que a gente vai avaliar até o quórum que vai ser avaliado vai ser o quê? 5% no máximo, que tem acesso à internet então, tipo, ao que está sendo. A gente vai avaliar o que a gente fez antes do carnaval, em um mês. Sim, não é nem um mês, né? Foi o quê? Fevereiro. A Ana aqui falou, ótimo. Tipo, acho que só o que é vivido presencialmente pode ser avaliado. Então, tipo, vou avaliar só o primeiro bimestre. Eu acho muito cruel. Tanto comigo quanto os alunos. Porque, quem é você no primeiro bimestre? Adaptação. E aí? E aí, eu acho que, né? Até porque a avaliação, ela tem que ser também um pouco a avaliação do desenvolvimento ao longo dos bimestres e ao longo do dia a dia. Também acho. Olha, uma entrevista seria... uma entrevista seria uma forma de solução? Também não acho. Acho que ela faria parte dos 5% que você falou. Mas se nada vai voltar à normalidade, eu acho que a gente tem que, né, olhar... não pensar, tipo assim, será que rola a avaliação agora? Agora que eu vejo mensagem de baixo, a minha tava parada, agora que eu desci. Tá. Aí, você vê. Sim. Entendi. É o que a Ana falou, só o que é vivido presencial pode ser avaliado. Se tivesse um quórum bom, à distância, até daria para avaliar, não no sentido de reprovar, até porque... Seria paliativo, né? Mas pelo menos para dar um respaldo de corrigir os deveres. É muito difícil corrigir o dever por foto, eles vão mandando foto com lápis, o lápis fica muito fraco.
para enxergar na foto. Eu peço para eles fazerem com caneta, que eles nem estão muito habituados a fazerem, Que é outro processo. para eu poder enxergar na câmera da foto que eles tiram, o que eles escreveram, aí corrige um pouco. Alguns por zoom, geralmente 2 ou 3. 2 ou 3 de 31, não é nem Uhum. 10%, né? É, o Felipe falou, no sentido de que a educação não pode parar. A educação não pode parar? É uma pergunta para mim, entende? Eu perguntaria, educação não pode parar? O que que é educação? A educação escolar não pode parar? Eu acho que, né? A gente pode se perguntar sobre isso, que era O justamente judiciário isso que eu está estava parado, não tá? falando. É, eu acho que tá. Ele pode responder, porque ele é advogado. Mas foi que é isso que a gente está falando. O cuidado é interessante, essas áreas de conhecimento que a gente estava falando. Inclusive, eu estava falando com a Fernanda, que ela também está aí na live, ela é esposa do Felipe, e também professora, só que ela é de ADI, da educação infantil, mas a gente estava trocando essa ideia outro dia. Tipo, a criança, porque está dentro de casa, não quer dizer que ela não está aprendendo, que ela não está sendo educada. Muito pelo contrário, eu acho que é ali que tem a potência mesmo, que a gente fala da brincadeira, da ludicidade, de um monte de coisa que a gente pode estar potencializando. Agora, avaliar essas crianças, eu acho. Como é que vai ser essa avaliação, né? Tipo, a gente não tem respaldo para isso. E aí ali ele falou, o judiciário parou presencialmente. Mas ele pode atuar em home office com uma forma talvez não 100%, mas ele consegue alcançar as mesmas questões que alcançaria se estivesse Vou presencialmente, porque convidar o Felipe educação para uma não. entrevista para a gente fazer, então, para a gente saber como é que Convida, está ele é gente boa, o gente boa. judiciário, uma pessoa profissional do judiciário, isso é interessante. Sim. Mas é porque, né, tipo, a gente fica se perguntando isso. Quais são a educação presencial e a educação à distância? Como é que é isso, sabe? Tipo, é o que a Ana tá falando, as crianças são autodidatas? Dá para garantir que estão aprendendo o que propomos em vídeo? Tem acesso, paciência, atenção para isso? Complicado. Concordo plenamente. Os pais, eles têm formação? Se a mediação dentro da escola, principalmente de uma escola pública, já é difícil com a gente que tem formação, né? Diante de tudo, como é que vai ser dentro de casa? Com uma mãe, com um celular, 5 filhos, um grupo para cada filho? Como é que funciona isso, né? Tipo, eu acho que a educação não pode parar, talvez seja uma frase bem difícil. Eu acho que a gente tem que questionar essa frase. É a educação escolar? É a educação dentro de casa? O que se espera dentro desse trabalho remoto? Como é que a gente pode estar fazendo isso? Eu acho que a tecla que está sendo batida tá meio tenso, assim. Eu acho que o que vem em primeiro lugar agora é avaliar as crianças. Eu bato muito nessa tecla. E a carreira musical, como é que tá? Vamos falar, tá acabando aqui 48 minutos. Vamos Opa, começar a dar um desfile. Passa rápido, né? Até pelo passa. delay, cada assunto vai puxando Ah, eu quero parte vários. 2, quero parte Sempre 2. fica um gostinho de quero mais, eu também quero, até porque E... é bem legal. Mas fala aí, eu tenho esperança Bom, de uma canjinha musical, não sei se. então, eu tô sem violão aqui. Vai ficar porque eu tô na casa do Ah, namorado, tô passando a tá bom. quarentena com o mozão. Mas nada que a gente não impeça. Se for numa próxima live aí, a Tá gente vê bom. direitinho, a gente marca. Vamos falar um pouco de música, Mas então. Já falamos sobre assuntos tensos demais, falar um pouco de arte. vamos, que a arte salva, né, gente? Aí Então, você estava falando que você teve uma banda aos 16, depois de ter aprendido com seu pai a tocar violão, é, cantar. eu Você chegou aprendi. a pensar em ser a sua carreira única, né? No caso, assim, deslanchar e não teria sido, no caso, Sim. pedagoga, digamos. Então, sim e não, porque quando eu era pequena eu falava que eu queria ser professora de parquinho de areia. Então, eu quero ser professora de parquinho de areia até hoje, mas É ainda não muito abriu bom, essa né? vaga para o concurso. É, mas, Vamos colocar esse edital. né? Mas, assim, na verdade, eu fui aprendendo um pouco com meu pai, mas meu primeiro professor foi o Guilherme, meu irmão. Sofri muito, era pedagogia do oprimido total. Na Mas base tadinho, hoje do em tapa. dia
É quase isso, mas tem que começar de algum lugar, né? E a pedagogia naquela época era muito tradicional. A gente vem de uma noção de pedagogia tradicional muito forte, mas ele me ensinou muita coisa e aprendi o suficiente para começar a banda com 16 anos, a Martini. Uma Depois eu banda até de mando rock. aí os vídeos. Uma banda de rock, a gente Você gostava de era, grunge, você era bem vocalista e roqueira guitarrista. assim e começou a gostar de outras coisas depois, ou você já era eclética? Não, não, eu sempre gostei só de rock naquela época. E aí eu fui com a banda até meus 19 anos. E você Aí dei começou a uma ser um pausa, bandista com quantos anos? Frequentar, conhecer? 15 dias de vida, Ah, sim, sim. foi desde pequeno. Desde pequeno. É, e eu, com 19, a banda acabou, mas a gente chegou a tocar no Hard Rock Café 2 vezes. Caramba! Foi bem legal. E a gente participou dessas competições aí, né, e tal. Mas, enfim, aí acabou, né? A gente começou a crescer. Essa questão, né? Você para de desenhar para aprender a escrever, você para de tocar Tocar para guitarra, de tocar trabalhar. para trabalhar. Inclusive, tem várias E músicas que falam aí, sobre isso, né? sim. E aí eu parei um pouquinho, fiquei tocando assim só com os amigos, mas em 2014, 13, acho que foi 13, surgiu a oportunidade de eu fazer parte da Dora Alice, que é a minha banda do coração, é a segunda banda que eu tive, e ela tocava pop. Qual foi a questão? Luciana nunca cantou pop, nunca cantou Rihanna, cantou Alice in Chains, Vercherry, bah, e Foi do tal. grunge pro pop. Fui do grunge pro Se pop, Katy vendeu. Perry, me O vendi, antigo, o oh, que antigo hashtag se merda. vendeu. Que eu sempre Me vendi, eu achei era esquisito. poser. Nunca tinha falado. Mas e aí o que aconteceu? Eu acabei gostando, eu acabei descobrindo a beleza do pop e de vários outros estilos musicais a partir daí. Amei cantar, só cantar, porque eu cantava e tocava guitarra, né? Então, tipo, você meio que divide tua atenção. Amei só cantar. Evoluí muito, porque na época, com 16 anos, eu cantava, né? Mas depois que eu comecei a cantar tons mais altos, eu comecei a ficar maravilhada e a gente começou a fazer casamento e eu comecei a pagar minhas contas com música. Então, tipo, foi um momento assim, caralho. Eu paguei minha autoescola de uma vez só porque eu juntei dinheiro do show que eu fazia todo sábado lá em Jacarepaguá, cantando 4 horas seguidas, eu juntava o dinheirinho, sabe? A gente tocava debaixo da escada e eu saí da banda tocando em casamento, assim, Muito legal. topzão. Muito bom mesmo. Aliás, vou deixar depois na descrição da página. Tem a sua página oficial, tem a página da banda Doralice. Então, Agora tá parada. eu não tô. A Dora, ela tá parada, mas ela tem outra vocalista agora, que é a Assim. Jéssica, também manda muito bem. E aquela minha outra página, eu tô deixando ela desativada, porque eu tô querendo reunir só tudo pra uma coisa só. Eu Porque senão pensei, fica pô, muito. eu não sou só musicista ou só professora, né? Eu sou tudo. Então, tipo, Sim. abro aí as Às vezes coisas pra uma fragmenta página só. demais, né? É. Você É, usa a música no seu trabalho? bastante. Muito. O Ajuda tempo muito, né? todo, Como um assim. recurso didático, como chamar a atenção, aprender de forma Sim. lúdica. Nossa, muito, o tempo todo, assim. E invento muito. E inclusive a música para outros âmbitos, assim. Eu faço meio que um combinado com as crianças. As crianças elas gostam, sei lá, de BTS, aí eu tenho uma caixinha. Aí eu falo, gente, se a gente conseguir fazer os momentos da nossa rotina que a gente combinou, a gente vai ouvir BTS no final. Aí eu afasto as cadeiras, aí a gente faz as coreografias, dança todo mundo junto, por Elas aí. gostam de funk. A minha turma ama funk, meus alunos. Demais, demais, demais. Eu tenho até um Bom. vídeo deles cantando Eu, parado do bailão, do bailão. Todo mundo cantando. Mas, enfim, é isso. É a vivência deles, né? Então, tipo, vamos lá, vamos dar uma palhinha, mas depois volta aqui, vem cá. Tenta ver outras coisas também. Eu Vamos acho que terminar aqui é com um pouco isso. a perguntinha filosófica, perguntinhas filosóficas para fechar. O que é felicidade? Porra, felicidade. Ai, pai. Felicidade eu acho que é você deitar a cabeça no travesseiro e tá bem consigo mesmo.
É difícil, Depois né? de um dia. É muito difícil, mas Às assim. vezes é possível, tem fases, tem dias, tem É épocas. porque felicidade não é uma parada também, né? A gente tem momentos felizes, assim, ela não é sempre, mas assim, eu acho que a felicidade ela mora nesses momentos. E principalmente nos momentos mais inusitados e inéditos. Felicidade, eu acho que tem um sorriso banguela, um olhar de esperança para você, como se você fosse a melhor coisa do mundo. Eu acho que felicidade é mais ou menos por aí, por isso que eu escolhi educação. Felicidade é você estar tocando num palco olhando para uma multidão e eles cantando junto. E felicidade é você deitar a cabeça tranquila no travesseiro. Acho que é por aí. E o que é o amor? O amor é Roma ao contrário. Amor amor é um estado de felicidade, é uma faceta da felicidade. Mas acho que a gente sabe que a gente está amando nos momentos mais difíceis, que você fala, puta que pariu, eu podia te matar agora, mas não posso porque eu amo você. Acho que é mais ou menos assim. Entendi. É por aí. Acho que é assim. Legal. Bacana. Acho que foi um prazer, uma honra. Obrigado pela E disponibilidade. Quem Acabou? assistiu. O Acabou? Guigui não vai ficar feliz que tá acabando, não, né, Guigui? Vem cadê, cá. Guigui? Tá acabando? Cadê? Só se você der Tá tchau aqui, a gente acabando? acaba. Tá Você não bom. tá na câmera. Se levanta. Oi, Guia, tudo bem? Oi. Oi, seu lindo, tudo bem? Tudo? Eu queria bem ver você cantando Moana. Canta, Moana, Guigui. Vai. Canta Moana comigo. Aqui, sempre, sempre à beira da água, desde quando me lembro, não consigo explicar. Ai, meu Deus. Gente, eu Vai. amo. O horizonte me leva aí, tão longe. A cara dele. Será que Ela eu da vou? parte mais que escorrega. A parte que escorrega? É que ela tá descendo na água? Não. É? Qual? E ela escorrega de um tronco de árvore e coloca Ah, naquela parte. naquela parte. Ele Sei qual encenava é. essa música. Eu tenho Mas ele Muito gravado. antes de Eu contar tenho vídeo uma dele gravado. na dançando. música, ela acordou no sol e pegou e foi rápido, pegou essa gala, pegou o seu rap e pá. E mas Caraca. a tempestade, o galo fica assim, Ah, tá. O galo. O Gente, eu sinto falta Kikika. de educação infantil. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Hey, mesmo hey, também. hey, hey. O Rei Rei! Isso aí. Isso aí. É que, na verdade, Moana, pra mim, é como se fosse uma continuação de Lilo e Stitch. Lilo e Stitch é meu Também acho, filme total. favorito. Total. Já vi É da minha prima. eu já vi um filme do Lilo Stitch. Eu sei fazer a voz do Stitch. Você quer Mas ouvir? então, a voz do Stitch. O Stitch fala assim. E aí? Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Ou esquecer. Essa foi boa. Essa foi boa. Tá aprovada aqui. Ai, Caico. Gostou mesmo. Adoro. Dormiu, tá cheio de Gostou? sono. Fazer um presentinho pra mamãe dele. Tá Então, certo. Brigadão, Lu. Depois a gente faz a Obrigada. parte 2. Acabou? Show. Pode contar. Agora, E um dia vamos ver se a gente eu faz o acho contrário, né? Você vai entrevistado. sim. Pode ser. Pra mim é um prazer. Acabar pra ir Tá no bom. balcedor. Então vamos Amanhã lá, vai gente. ter a entrevistinha Beijão, galera. bombástica. Tá. Vou Valeu, dar uma Luciano. olhada. Beijo, Obrigadão. gente. Um beijo. Valeu. Obrigada aí por todo mundo. Valeu, Lulu. Tchau, Guilherme.